Shalom para todo mundo, que o Eterno abençoe. Hoje nós estamos com um amigo aqui, pastor Amarildo, aqui da cidade de Comodoro. E vamos que vamos. Estamos falando a respeito dos ciclos de Deus, o calendário anual e colocando em si as questões das festas ou dos ciclos que o Senhor nos faz andar e o tempo que o Senhor nos dá para frutificação. Lembrando que tudo isso não tem nada a ver com salvação, mas tem a ver com frutificação. Na última aula que a gente até falou do ciclo de vida, que é jogado por semanas, né? Nós temos 7 dias, e nesses 7 dias Deus reconstrói todas as coisas, segundo Gênesis 1. E quando nós falamos do Shabat, ou do sábado, nós vemos então que esse Shabat, ele está escrito em Gênesis 2. Por quê? Gênesis 1, o Senhor está fazendo todas as coisas no espiritual. Gênesis 2, Deus está trazendo a realidade da eternidade para a manifestação da terra. Olha que interessante. Gênesis 1, todas as árvores já estavam feitas. Gênesis 2, nenhuma árvore ainda tinha sido criada. Gênesis 1, o ser humano já tinha sido criado, macho e fêmea. Gênesis 2, não havia homem para lavrar a terra. Por quê? Porque Gênesis 1 está falando de um contexto espiritual. Gênesis 2 está falando de um contexto material ou físico. Resumindo, tudo Deus já fez para nós. Já está tudo liberado, já está tudo pronto no reino espiritual, porém, não está manifesto. Porque o ser humano, ele é o criador de atmosferas. Nós somos sempre aqueles que preparam a atmosfera para que as coisas aconteçam. Isso daqui a gente pode entrar em diversas coisas. Exemplo, o avivamento. Por que tarda o avivamento? Porque nós não estamos criando a atmosfera para o avivamento. Por que tarda as coisas? Ou porque a bênção do Senhor tarda na minha vida? Porque eu não criei a atmosfera. Eu preciso criar uma atmosfera para que aquilo que está feito na eternidade se manifeste no tempo Cronos. Já falamos sobre esses 3 níveis de tempo. Ou seja, o primeiro céu, que é o Cronos, que é a matéria, o segundo céu, que é o Kairos, que é a frequência que atua na alma, e o terceiro céu, que está falando da eternidade, que é onde o meu espírito habita. Então, nós vamos ver que o meu espírito está assentado com Cristo, a minha alma está protegida, na verdade, está na frequência do segundo céu, e o meu corpo convivendo no primeiro céu. E aí, nós já falamos isso, né, até no curso da Nova Era e de Batalha Espiritual ligado à Nova Era, né, deixa eu até melhorar isso aqui, confrontando a Nova Era, né, senão fala, nossa, o pessoal está ensinando até Nova Era, né? Confrontando a atmosfera da Nova Era, você vai ver que a armadura do Senhor, ele é uma armadura que protege a minha alma. Cada parte daquela armadura, ela está colocada e posicionada na minha alma para fechar ou proteger uma das portas espirituais. Lembrando que há 7 portas na minha alma, que dentro da magia ou da feitiçaria ou do espiritismo é chamado de chakras. Esses são pontos que onde os vórtices ou essas forças ou energias cósmicas atuam tentando abrir esses portais para que os demônios entrem e façam o que precisam fazer. Então, se a gente parar para pensar, o capacete da salvação, ele vai atuar fechando ou protegendo, né, o frontal e o coronário. Depois a gente vai ver a coraça, que tem o cardíaco, tem o laríngico e tem o umbilical, e aí a gente vai ver também o cinturão, que está falando dos rins e da parte sexual, e aí a gente vai ver então a questão da sandália, porque os pés e as mãos, que também é o escudo, ele tem esses pontos também de abertura. Quando você vai olhar para essa questão da magia, você vai ver que eles entendem isso muito bem. Então, quando o Senhor nos dá essa armadura dele, é para que a minha alma possa transitar plenamente, transita nessas regiões sem ser atingida por essas regiões ou por essas frequências. E aí então nós passamos a falar a respeito dos dias. Lembrando, tudo foi criado, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, mas o sétimo dia ele está lá no Gênesis 2. Por que não está em Gênesis 1? Porque é a conexão, ou seja, como trazer o céu para a terra nas conexões de Shabat.
O Shabat, ele é muito importante. O problema é que nós tivemos a visão do Shabat com a visão de uma determinada denominação. E essa visão aí, ela compromete tudo isso. Então, quando a gente lembra de sábado, a gente já pensa numa igreja que trabalha com sábado, que eu não posso fazer nada, que vai aquela coisa toda, aquele ritual do sábado. Não, não é isso. O sábado é um portal para a eternidade, a ponto de Deus santificar e abençoar. Amém? Há uma bênção e há um separar. O que é a palavra santificação? Irmãos, santo não é ausência de pecado. Santo é separado para algo específico. Vou dar um exemplo. Qual é o oposto de santo? Quando nós falamos o oposto de santo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, impuro, pecador, maldito. Não, o oposto de santo é simplesmente comum. O que não é santo é comum. Então, o oposto de santo é comum. Eu vou dar um exemplo. O Senhor disse para Moisés: Moisés, tira o sapato dos teus pés, que esse monte é santo. Então, aquele monte era santo. E os outros? Era tudo prostituto, montes profanos? Não, eram montes comuns. Olha, essa terra é santa. E as outras? Comuns. O sacerdote é santo. E os outros? Comuns. Então, quando ele diz esse dia é santo, ele está dizendo que os outros são comuns. E nesse dia existe uma bênção específica. Existem anjos que operam nesse dia. Existem coisas que operam nesse dia. Esse é o Shabat. É um portal para a eternidade. Se você for ver uma visão rabínica, você vai ver que o Shabat para eles é um tempo fora do nosso tempo. É como se você fosse para uma ilha de tempo. Eu vou explicar um pouco melhor agora, pautado isso na batalha espiritual. Já falei várias vezes, mas nós estamos aqui falando do ciclo das semanas. Então, como eu falei, os ciclos de Deus vão começar com o ciclo da semana, o ciclo dos meses, o ciclo das estações, os ciclos dos anos e os ciclos dos 7 anos e o ciclo do jubileu, que é de 50 anos. Então, nós vamos ver esses ciclos estabelecidos, eles vão proporcionar uma vida frutífera na face da terra. Eu entro em Mateus 5, versículo 17, 18, 19, Jesus diz isso. Né? Não pense que eu vim abolir ou revogar a lei, eu vim completá-la. A palavra ali, cumprir, traduzido, é uma palavra equivocada, e eu já mostrei isso para vocês, mas é bom sempre mostrar de novo. Né? Como diz, vale a pena ver de novo. Mateus 5, Mateus 5,17. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-la, vim cumprir. A palavra aqui, grega, é a palavra plero, que ela significa tornar cheia, completar, preencher até o máximo, fazer abundar, fornecer, suprir literalmente, ter em abundância, estar plenamente abastecido, tornar pleno. Ou seja, olha o que ele está dizendo aqui, não pense que eu vim revogar essa lei que eu dei, eu vim torná-la plena e completa, porque a lei por si só mostra o pecado, mas a graça ela tem a condição de tornar ela visível, ou seja, o pecado visível, mas não tem como sanar o problema do pecado. Então, a lei por si só, ela só demonstra aonde nós falhamos, mas não tem a capacidade de poder resolver o problema. Então, a graça, ela vem e completa esse problema, que agora ele sana. Mas não tem como manifestar graça se primeiro não tem pecado, e não tem pecado se não tiver lei. Como eu sei que eu sou um pecador? Porque tem uma lei. Então, para que a graça abunde, superabunde sobre a abundância do pecado, eu preciso que esse pecado seja exposto. E não tem como esse pecado ser exposto se não tiver uma lei. Amém? Então, esse Jesus está dizendo: eu não vim acabar com a lei, porque se eu acabar com a lei, eu acabo com o pecado. Não existe mais pecado em ninguém, porque não tem mais quem acuse. Agora, quando tem essa manifestação que a lei fala, você pecou, vem a graça e completa agora a tarefa, que não só de me acusar, mas também de redimir essa falha.
E aí depois ele diz, em versículo 19, aquele, pois, que violar um desses mandamentos posto por menores, e assim ensinar o homem será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar esses mandamentos será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então preste atenção aqui, queridos. Ele fala de 3 tipos de pessoa: os que são pequenos no reino, os que são grandes no reino e os que nem vão entrar no reino. A justiça me faz entrar no reino, porém a observância ou a obediência a esses mandamentos faz eu ser grande ou pequeno no reino. O que me faz entrar no reino não é isso. O que me faz entrar no reino é a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Porém, eu tenho opção de ser considerado grande ou pequeno no reino de Deus. Aí a escolha é minha e não mais de Deus. Amém? Então, olhando para esse ponto, nós vamos observar os ciclos semanais dentro da batalha espiritual. Então, preste atenção aqui. Se nós formos olhar para qualquer cultura, nós vamos pegar simplesmente os nomes que foram dados a eles. Deixa eu só melhorar aqui. Os nomes que foram dados a esses a esses dias, no latim, no original, quando saiu os dias da semana, então era considerado como dia do sol, primeiro dia, segundo dia, dia da lua, terceiro dia, dia de Marte, quarto dia, dia de dia de Mercúrio, quinto dia, dia de Júpiter, sexto dia, dia de Vênus e sétimo dia, dia de Saturno. Isso até hoje ele é colocado, não pense que hoje é diferente, até hoje é colocado, por exemplo, nas línguas, no espanhol e no inglês. Por exemplo, no inglês é Sunday, né, que é dia do sol, Monday, dia da lua. Se nós formos pegar no espanhol, né, que é domingo, domingo, aí vem lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e sábado. Então, quando nós olhamos, ele está totalmente ligado. Por que que no português ele foi colocado segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Porque, segundo a cultura romana, era impossível você chegar por um dia santo, porque tinha a Semana Santa, você colocar o nome de uma deidade, ou seja, chamar a Semana Santa com o nome de deuses pagões, era um sacrilégio. Então eles colocaram o quê? Preservaram os 2 nomes, domingo, que seria o dia do sol, e sábado, o dia de Saturno, e depois eles colocaram dia de feira, ou dia de produtividade. Primeiro dia de produtividade, segundo dia de produtividade, terceiro dia de produtividade, quarto dia da feira, porque tudo acontecia nas feiras, ou na obra da produtividade. Porém, há uma consagração. Agora, olhando para Isaías, olhe para Isaías agora, Isaías 11. Cadê Isaías? Tá aqui. Isaías 11, versículo 2. Ele diz o seguinte, do 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor. Então, observe aqui, se nós pararmos para olhar agora para uma outra característica, você vai ver o seguinte: existe 7 espíritos de Deus. Primeiro,
o Espírito do Senhor. Segundo, o espírito de sabedoria. Terceiro, o espírito de entendimento. Quarto, o espírito de conselho. Quinto, o espírito de fortaleza. Sexto, o espírito de conhecimento. E por último, o espírito de temor do Senhor. Olhando para esse quadro, nós vamos ver que cada manifestação ou emanação do Espírito do Senhor, cada vez que nós vemos dessa característica, nós vamos ver que é como que o Senhor está nos dando uma arma para confrontar uma frequência ou uma atuação dos espíritos do Cronos ou Kairos. É como que se fosse uma manifestação da eternidade influenciando a nossa realidade, fazendo com que nós andemos no Espírito. Ou seja, há um Espírito para cada dia da semana, porque a vida se resume de semana em semana, como nós vimos na aula passada. Observe só, eu vou dar um exemplo claro aqui. Quando nós paramos e pensamos, exemplo, na segunda-feira. Segunda-feira é um dia que parece que ninguém dormiu, cansado, um dia coisado, negociado, né? Por quê? Porque se você parar para pensar, dentro da guerra espiritual, nós estamos dizendo de Lua. Quem é Lua? Lilith. Lilith é o espírito de perturbação noturna. Olha que coincidência, no dia consagrado ao espírito de perturbação noturna, todo mundo levanta cansado e parece que esgotado. E Lilith é o espírito de íncubos e súcubos, ou seja, são espíritos vampiros que sugam a energia das pessoas. Então, no dia da lua, consagrado a deusa lua, a entidade lua, acontece uma manifestação na humanidade de uma canseira. É coincidência? Um outro dia, por exemplo, sexta-feira, que é o dia de Vênus. Vênus é a deusa Afrodite, a deusa do amor. Todo mundo fala, sextou, tá sextando, ou seja, o dia de festa, o dia de fazer. Por quê? Que é um dia consagrado às paixões carnais. E por isso, então, tem essa manifestação muito abundante de carnalidade. Se nós olharmos a uma consagração, mas o que eu quero mais que você entenda aqui é esse dia de Saturno. Quem é Saturno? Saturno é Cronos. Já falamos sobre isso, mas vamos pegar aqui. Se nós olharmos, vou pegar aqui algumas, não vamos pegar aqui não, só estou pegando de um exemplo, não vamos pegar comida agora não, daqui a pouco. Vamos só pegar um negócio aqui para você entender. Saturno ele tem 3 nomes. Então vamos pegar aqui. Primeiro Saturno. Se você pegar aí Deus Saturno, você vai ver que ele está ligado. Deixa eu colocar aqui para vocês ir vendo. Ele está ligado a
um espírito que vem devorar. Deixa eu melhorar essa imagem aqui. Ele vem devorar as crianças, ou ele tem um comando de devorar semente. Ele é o devorador das sementes, que é o tempo. O que faz com que percamos as nossas sementes? O tempo. O tempo é o maior devorador de semente. Quando nós olhamos também para o nome dessa entidade, nós vamos ver Cronos, que é o mesmo. Se você olhar para Cronos, também ele tem a imagem daquele que devora a semente. Deixa eu fazer um negócio aqui. Então você vai ver que ele também está ligado a um espírito devorador de semente, ou uma entidade que trabalha para quebrar o que nós produzimos. Preste atenção nisso, que é muito sério, irmãos. Muito, muito sério. Por que eu falo que é sério? Olha o que diz em Joel 2. Tem sim, Aline, eu mando depois esse PDF. Olha o que diz em Joel 2:25. E restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Devorador, migrador, cortador, destruidor. Gente, o devorador, ou a linha dos gafanhotos, ele não come coisas, ele come tempo. O Senhor ia nos restituir o tempo que foi devorado, e não as coisas. Porque existe um tempo de plantar, mas também existe um tempo de colher. E se esse tempo é roubado em nós, isso não há produtividade. Também existe um outro, né, para dar nome para dar a esse deus, que é Cronos ou Moloque, ou Saturno, que também é Moloque. Que a gente viu isso daí na Bíblia, está sempre repleta a Moloque, que é uma deidade também que recebe as gerações. Então aqui nós vamos ver as três características, os três nomes dados. Agora, se colocarmos na Bíblia a palavra Moloque, é o que nós estamos mais lutando agora, que é essa questão do aborto, você vai ver que ele diz assim, Levítico 18:21, olha o que diz. E tua descendência não dará nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Em um outro texto, vamos colocar aqui de Levítico 20, versículo 4, ele também diz isso. Tá. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der o seu filho a Moloque e não o matar, então eu voltarei, parará, você já viu já. Então, a palavra Moloque vem de Maleque, que é rei, ou seja, é um governo. E o que mais governa o ser humano? O tempo. Irmãos, para e pensa. Éramos eternos. Paramos de ser eternos para ser temporal. E que à medida que o pecado do ser humano vai aumentando, menos tempo ele vai tendo. O homem vivia eternamente, passou a viver 900, 800, 700, 600, e quando a maldade aumentou, Deus diz 120, passando dos 70 já é cansaço. Ou seja, Deus limitou o tempo do ser humano. Quando nós olhamos para a Escritura, você vai ver que o tempo, como a gente só falou, você veja que ele tem uma foice na mão, e preste atenção, querido, essa foice aqui, preste bem atenção, essa foice aqui, se você parar para pensar, é o símbolo do comunismo. Olha e veja, é o símbolo, é o cutelo, é o símbolo do comunismo, ou seja, é o símbolo de Cronos, é o roubador de semente.
é o roubador dos filhos, é o roubador daquilo que Deus nos dá. Ele vem ceifando, ceifando. E aqui entra, né, um outro ponto que eu posso até mesmo agregar dentro disso daqui, quando nós falamos, exemplo, dos portais e das portas. Eu vou pegar uma referência aqui de Jano, o deus Jano. Quem era o deus Jano? O nome Janeiro é uma dedicação a Jano. Não sei se você já ouviu falar isso, mas Janeiro, ele era uma dedicação ao deus Jano. E por isso que Janeiro, vou deixar aqui essa outra imagem, ou seja, esse é o deus Jano, que é o que deriva o nome Janeiro. Porque ele vinha com duas faces, e há uma estátua dessa daqui, colocada no Vaticano, que é uma estátua que, ao entrar em janeiro, e aí vem a festa da virada do ano novo, né? Por isso a gente celebra o ano novo no calendário espiritual, em Abib, não no calendário físico, nosso gregoriano, porque é dedicado a Jano, ou seja, eu estou entrando agora no mês onde Jano está olhando para o passado e fechando a porta do futuro. Você entende aqui? É um contexto que nós temos que parar para pensar que esses ciclos que vivemos de vida, ele está totalmente consagrado a Roma e consagrado às deidades romanas. Nós temos que sair disso e estabelecer a dedicação daquilo que o Senhor está fazendo. Então, olhando para isso daqui, é o que nós chamamos de looping. O que seriam os loopings? Preste atenção. Esses são os ciclos, vou colocar aqui. Eu chamo ciclos de repetição. Esses são ciclos de repetição. O que seria o looping? Para quem é músico sabe, looping é ciclos de repetição que a gente cria, por exemplo, uma melodia e ela fica repetindo ali eternamente. O que acontece, querido? Muitos estão presos na dimensão do looping, muitos estão presos na dimensão do tempo. O que acontece? Eles vivem 7 dias a vida inteira. O Senhor escreveu todos os meus dias. Todos os meus dias estão escritos diante do Senhor. Porém, quando Cronos estabelece o seu domínio, nós começamos a viver só 7 dias em todos os dias que foram escritos. Como assim, apóstolo? Simples. Você já viu que muita gente não vive nada de novo? Parece que tudo se repete. É a mesma coisa, toda semana é a mesma coisa. Toda semana é a mesma coisa. Toda semana é a mesma coisa. Vou para o trabalho, vou para o trabalho, vou para a igreja, vou para... Nada de novo acontece. Mas, gente, Deus tem tudo para nós. Sim, Deus tem tudo para nós, revelado nos seus dias, que estão escritos no livro dos meus dias. E aí você vai entender agora uma palavra dada pelo nosso querido apóstolo Paulo, que ele diz assim, Efésios, capítulo 5, versículo 16. 15 e 16. Olha o que ele diz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios. Versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Agora, olha isso, queridos. A palavra remir aqui é a palavra grega que significa essa palavra grega aqui,
que ela significa remir, segundo significado, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço, pagar um valor para libertar algo do cativeiro. Oh, peraí, meu irmão. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que eu tenho que tirar do cativeiro o meu tempo porque os dias são maus. Os meus dias foram parar no cativeiro. Agora, com o poder do preço de um resgate, eu arranco esse tempo das mãos do diabo e aplico novamente sobre a minha vida. Então, eu estou remindo o meu tempo. Eu tenho que aprender a remir o meu tempo, porque por muito tempo eu andei nerciamente sem a sabedoria para decretar. Como assim? Vou dar outro texto. Olha o texto que nós vemos de Salmos, Salmo 90, versículo 12. Esse daqui é um salmo de Moisés, que ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A palavra aqui, para, eu gosto de fazer assim, queridos, para vocês ir vendo, né, porque é fácil eu falar, mas a gente precisa mostrar para vocês. A palavra para sabedoria, perdão, para contar os nossos dias, é a palavra maná. Que essa palavra ela traz a origem de contar, calcular, numerar, designar, falar, indicar, preparar. Olha o que ele está dizendo: prepare os seus dias, calcule ele, prepare, designe, fale, decrete, para que você tenha sabedoria, e com sabedoria você tem o teu tempo redimido. Então você não vai parar na mão de Cronos. Ou seja, 7 dias, 6 dias eu trabalho, no 7º dia é como que eu entro num portal de Cronos e o meu tempo é totalmente paralisado e roubado. A minha semente é roubada. Então eu entro para a próxima semana do mesmo jeito que eu entrei na primeira, sem nada. Agora, olha a diferença. Se eu caminho nos dias do Senhor, no primeiro dia do Senhor, dia de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento. Quando eu entro no 7º dia, aquilo que eu produzi em conhecimento, revelação, finança, fé, chamado, eu dedico ao Senhor e é multiplicado, porque é uma bênção, e a bênção do Senhor me prospera. Então eu volto para uma nova semana abençoado e com a multiplicação nas minhas mãos. Mas o grande problema é que os irmãos não estão conseguindo andar nos ciclos de Deus, fazendo então com que nós sejamos roubados dia após dia, dia após dia, e todas as vezes que eu chego no fim de um ciclo semanal, eu sou roubado e volto a viver a mesma semana. Ou seja, eu não vivo tudo novo, eu vivo tudo de novo. E aí eu vou vivendo looping diário. E assim entra nas semanas e assim entra no ciclo do ano. Eu vivo o ano e digo, esse ano vai ser diferente. E a hora que eu entro em janeiro, eu entro no ciclo de Jano, em Cronos, e eu vivo tudo de novo. E eu sempre estou vivendo tudo de novo. E eu nunca vou desatar a porta da eternidade. Lembra que nós estávamos falando sobre isso? É como que no 7º dia há uma porta da eternidade sobre a minha vida. Então eu venho andando e quando eu chego na eternidade, eu entro e acesso esse portal, e ao acessar esse portal, eu sou ativado, e quando eu volto para o primeiro dia, eu volto trazendo todas as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Amém? Eu vou postar depois aqui para vocês, e vou postar uma renúncia semanal para que vocês possam começar a ativar os seus dias. Olha que interessante. Como assim, apóstolo? Então os dias são seres? Sim, são seres. Assim diz a palavra. Olha, para nós terminarmos aqui, veja,
Gênesis capítulo 3, versículo 8. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, entre as árvores do jardim. Mas preste atenção aqui. A palavra viração do dia, nós pensamos que é somente o momento das 6 horas, no caso aqui, que começa. Mas a palavra viração, olha, quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela viração. A palavra viração aqui, querido, é a palavra ruach, ou ruach, que significa vento, hálito, mente ou espírito. Então preste atenção. Vamos traduzir isso daqui? Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pelo espírito do dia, pela mente do dia, pelo vento do dia, pelo hálito do dia, esconderam. Mas como assim? Olha agora um outro texto, que aí vai ficar bem mais claro. Coloque o dia como sendo uma mente, coloque o dia sendo um espírito. Quando nós entramos então para Salmo, capítulo 19, Salmo 19, você vai ver o seguinte, olha o que ele diz. Um dia discursa outro dia, um dia fala para o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Peraí, irmão, quem fala e quem dá conhecimento são seres. Concorda comigo? E aí ele continua dizendo, não há linguagem, nem palavras, e nem deles se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Eu li até o 3, parte A. Então, se nós pararmos para pensar, um dia vai declarando sobre o outro dia e uma noite vai trazendo conhecimento sobre outra noite. E assim nós vamos andando de espírito em espírito. Então, o que determina é em que espírito eu estou andando. Na eternidade ou no tempo cronos ou kairos. Amém? O que eu desejo aqui é que o Senhor ative sobre ti toda manifestação da eternidade. Amém? Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos teus filhos hoje que os pés e o corpo e as mãos dos teus filhos e a alma que possa estar fragmentada. Nós pedimos que saia de todas as cadeias de fragmentação nos decorreres dos dias ou nos traumas causados em dias específicos. Nós declaramos que esses ciclos de repetição seja cancelado agora. Emitimos um decreto e um som em nome de Jesus, declarando: saia de todo ciclo de repetição, saia de todo ciclo de frustração, saia de todo ciclo de derrota, saia de todo ciclo de escassez, saia e que os teus pés sejam tirados das casas zodiacais, das casas estabelecidas, das casas das entidades. Nós declaramos que os teus pés sejam plantados na casa do Senhor por todos os dias da sua vida. Eu te abençoo e declaro, você não viverá tudo de novo, você viverá tudo novo. Esse é um decreto divino em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Que o Eterno abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até quinta que vem. Shalom, shalom.